Boa noite, irmãos. Estamos aqui novamente para adorar o Senhor, agradecer seu nome. Nesta quarta-feira, um dia especial, um dia maravilhoso, final de mês. Estamos aqui para agradecer e exaltar o nome do Senhor. E juntamente com você em casa, neste culto online, nesse estudo que vamos ter nessa noite, queremos agradecer a Deus por mais um dia. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Grande Deus e Pai, obrigado por essa noite poderosa, essa noite alegre, feliz. Obrigado por Senhor ter cuidado da tua igreja, cuidado dos teus filhos e desta família que está nos vendo e ouvindo nesta noite. Te louvamos, Senhor, por Senhor tem cuidado de nós. Vem nos abençoar, vem fortalecer-nos a cada momento. Vem abençoar os louvores que iremos cantar ao Senhor. Derrama a tua bênção, tua graça e que essa palavra, Senhor, vamos aprender nesta noite. Esse estudo possa ser gravado em nosso coração e sejamos abençoados. Em nome de Jesus, nós pedimos e te agradecemos. Obrigado, Senhor, e aceita a nossa adoração agora em nome do Senhor. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, Senhor. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Novamente, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar.
grande a ti. Grande, grande é o Senhor. Senhor, graças te damos por essa família que está nos ouvindo. Que a bênção do Senhor seja sobre este lar. Que a bênção do Senhor seja sobre este filho, este pai, essa mãe. Deus poderoso, nós te louvamos em poder estar adentrando este lar, a esta família, para falar do teu grande e poderoso amor. Que a bênção do Senhor seja sobre cada um dos teus filhos nesse final de mês. Que sejam abençoados para a glória do Senhor. Nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós vamos hoje é o último dia desse estudo, sorrindo novamente. É a última mensagem, o último estudo pelo pastor Oswaldinho nesse mês, e nós agradecemos a Deus pelo que Deus tem usado o teu filho e tem falado conosco através da sua palavra, dos estudos que estamos tendo às quartas-feiras. E na próxima nós teremos o início do novo estudo, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, e estaremos durante o mês todo de maio estudando sobre esse tema. E eu convido você para estar conosco também no mês de maio. E falando em mês de maio, nós estamos encerrando o mês de maio e queremos falar nessa próxima sexta-feira, sexta, sábado e no domingo, sobre a nossa ação solidária, que nós já estamos falando nos cultos, falamos no culto de domingo e estamos falando agora também, para que você possa trazer a sua cesta, ou se você não puder trazer a cesta, 2 quilos, 3 quilos de alimento, e queremos que você coloque embaixo ou ao lado da sua cadeira que você senta. Então você tem na sexta, no sábado ou domingo de manhã para trazer a sua cesta ou mais cesta, ou você conseguir com um amigo seu, um vizinho, que quer doar uma cesta para ajudar uma família, então fale com eles, que eles vão nos ajudar também a ajudar famílias. E caso você venha trazer a cesta e não possa vir no culto de domingo, então você pega seu cálice, seu pão, leve, que já vai estar consagrado, você leva para casa para tomar conosco no domingo. Isso só para quem não pode vir na igreja no próximo domingo. E no domingo a Santa Ceia, para a honra e glória do Senhor. Amém? Então você que tem nos ajudado com suas ofertas, dízimos, você tem na tela agora aí o número do nosso Pix, o número da nossa agência. Você pode depositar, fazer o depósito com Pix, ou trazer presencialmente no domingo, aqui na igreja, no culto da Santa Ceia. E Deus vai estar te honrando e exaltando o teu nome. Quero orar agora, agradecendo a Deus. Depois nós vamos adorar o Senhor e vamos depois ouvir a palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus. Grande Deus, obrigado. Mais um momento na tua presença. Não cansamos, Senhor, de te exaltar, não cansamos de glorificar o teu nome, não cansamos de cantar louvores ao Senhor. É o que estamos fazendo aqui nesta noite. Obrigado, Senhor, derrama a tua bênção, tua graça sobre nós, cuida de cada um de nós e abençoa teus filhos que estão em casa, que estão dizimando, ofertando, ó Deus, via banco. Te louvamos, Senhor, por aqueles que estão trazendo aqui na igreja, no presencial. Ó Deus, derrama a tua bênção, tua graça sobre nós. Ó Senhor, que essa pandemia cesse, esse vírus cesse de atacar as pessoas e possamos estar mais presentes juntos, Senhor, adorando e agradecendo o teu santo nome. Visita cada família, livra desse vírus, livra de todo mal e abençoa, Senhor, as suas rendas, abençoa seu celeiro, que nunca venha faltar nada, ó Pai, para a glória do teu nome. Nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, queridos. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, peguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. De te adorar.
novamente. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos jamais percam o brilho do primeiro amor. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Diga, vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Oh, oh, te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Te adoro. Cante, vem! Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu te adoro, te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Te adoro, te adoro, te adoro. Oh, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Oh, te Paz de Jesus, gente querida, muito boa noite a todos. Estamos aqui, mesmo online, para adorar e louvar esse Deus maravilhoso. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua dedicação
como igreja nesse momento, ao nosso tempo de estudo, de Bíblia interativa. Quero começar essa noite agradecendo a Deus essa situação que nós temos da facilidade da internet, estarmos ligados a tantos irmãos, a tantas pessoas, aos próximos da comunhão e aos mais distantes, e até aqueles que a gente ainda nem conhece e que já oram por nós, já abençoam as nossas vidas de uma maneira direta, indireta, e estudando a palavra de Deus para multiplicá-la. Então, nesse sentido, eu quero mandar um abraço querido aos irmãos reunidos lá do grupo Cuscuz de Jesus, lá em Aparecida de Goiânia, sob a direção da irmã Edviges. Beijo no coração de vocês, que o Senhor use esse tempo e esse material também na vida de vocês, assim como nós agradecemos a Deus, a todos aqueles que aqui conosco estão. Vamos orar, vamos pedir a bênção para esse momento. Amado Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo enorme privilégio de termos a Tua palavra aberta diante de nós, por termos a Tua palavra linkando, unindo os nossos corações, ministérios, chamados, numa hora tão sensível em que o nosso país atravessa, com tanta gente precisando experimentar o Teu consolo. Nós estamos aqui pedindo que o Senhor fale conosco, para que sejamos o consolo do Senhor, o apoio do Senhor, a coragem e a paz a tantos aqueles que precisam. Continua motivando, orientando, encorajando a Tua igreja nessa hora, e usa desse momento que vamos abrir a Tua palavra, independente desse Teu pequeno vaso, seja o grande Deus conhecido e testemunhado a favor deste povo. É o que nós oramos, rogando todas as bênçãos, para que, independente do momento que as pessoas estiverem vendo este vídeo, estudando essa matéria, o Teu Espírito seja o fortalecimento, o ânimo, a coragem, a direção de óleo e de graça. É o que nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém e amém. Gente querida, chegamos, graças a Deus, ao 4º capítulo de Filipenses dessa série, Sorrindo Novamente. Eu espero que você, se ainda não estudou as 3 edições anteriores, estude e veja o quanto a alegria do Senhor pode direcionar, amparar, encorajar, solidificar em Cristo Jesus as nossas vidas de uma maneira especial. E é especial porque, como palavra de Deus é viva, aquilo que seria o epílogo, a parte final da carta de Paulo à igreja de Filipos, os encorajou, os fortaleceu, abriu realmente um horizonte de alegria sobre eles e sobre o próprio Paulo num momento muito triste e intenso. E eu tenho certeza que é especial porque essa mesma palavra fala conosco, mesmo nesses momentos difíceis e de tensão. Eu quero chamar o seu olhar ao nosso quadro sumário. Chegamos ao 4º capítulo. Paulo já falou da alegria de viver, da alegria de servir, da alegria de compartilhar, mas agora ele vai falar também da alegria de descansar em Deus. Sim, é possível vivermos enquanto igreja neste mundo a alegria de descansar em Deus, quando a igreja, seguindo aqui o que Paulo nos coloca, se a igreja perceber o valor da unidade, desfrutar da paz que é em Cristo Jesus e ter ações de graças como resposta. Todo o capítulo 4 vai ficar claro e nítido que aquilo que se torna imutável na vida do cristão, aquilo que o cristão não pode mudar, existe para que ele entenda um projeto de Deus. Porque lá no verso 11, o versículo-chave do capítulo 4, Paulo disse: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Nós vamos ver que o apóstolo, então, tinha feito Jesus do grande centro da sua existência. E porque Jesus é o grande centro da sua existência, ele pode ser também o seu grande contentamento, a sua grande base de vida alegre, de vida adaptada, de vida que transcende, que vai além dos limites que uma circunstância coloca. Nós vemos no capítulo 4 o quanto a ação do Espírito Santo, então, agora, é gerar essa paz. Paz que leva Paulo, como ele diz no verso 11, a aprender
e se adaptar ao projeto de Deus, não à circunstância, mas ao que o projeto de Deus pede sobre ele naquela circunstância. Queridos meus, o capítulo 4 fala da força de Cristo direta sobre a vida do crente em tempos de sofrimento. Agora, essa força não abre mão de que esse crente precise orar, de que ele precise se encorajar em Deus. É isso que nós vamos ver do verso 1 até o verso de número 9. E depois de encorajado, dos versos de 10 a 20, esse crente precisa continuar se focando na provisão que Deus dará para ele. Assim como no capítulo e o final do capítulo 3, Paulo começa falando desse encorajamento que o crente precisa ter para descobrir o valor da alegria de descansar em Deus. Descansar naquele que renova as nossas forças. Descansar naquele que renova os nossos propósitos. Mas não pode se renovar se não estiver firme, se não estiver alicerçado, se não estiver focado a partir da graça e da bondade que há em Cristo Jesus. Nós podemos ver isso nos 4 primeiros versos. Leia aí na sua Bíblia, independente da sua versão, os 4 primeiros versos de Filipenses, capítulo 4, versos de 1 a 4, onde o apóstolo diz: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Eu rogo a Evódia e também a Sintique, é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Olha que especial percebemos que a experiência da alegria espiritual tem como um dos princípios básicos aprender a firmar os passos e a descansar na paz que vem de Deus. E essa paz vem porque o cristão e a cristã que recebe essa paz, antes de tudo, descansa na confiança que possui em Cristo Jesus. Paulo vai tratar de um assunto bem local, de um assunto muito próprio que está acontecendo na igreja de Filipos. E ele sabe que aqueles irmãos vão precisar de paz para resolver aquele conflito. Então Paulo limpa todo o pensamento, toda a preocupação que poderia impedir a comunhão daquela igreja, a paz entre os irmãos e o descansar em Deus pela confiança do que Deus estava fazendo em suas vidas. Gosto muito de entender que Paulo vai concluir toda a sua carta falando de novo de alegria, da dependência no Senhor Jesus e do valor essencial da comunhão. Por isso que o verso 1, e que eu já citei semana passada, vai falar desse amor, dessa saudade, dessa alegria, desse companheirismo cristão que fez a igreja de Filipos ser uma espécie de coroa na vida de Paulo. Nós vimos na semana passada que Paulo chama aquela igreja de alegria e de coroa como algo que ele vai apresentá-los diante de Deus, quando ele se apresentar diante do Senhor. Mas ele diz ainda para aqueles irmãos, permaneçam assim firmes no Senhor. Amados, Paulo vai falar que firmeza é sinônimo de equilíbrio, firmeza no Senhor é sinônimo de maturidade, firmeza no Senhor é sinônimo de amabilidade. Ou seja, esses crentes estão vivendo nesta terra, firmes no Senhor, mas sendo também agentes claros de uma postura que eles precisam desenvolver, enquanto descobrem a união, a unidade, enquanto eles descobrem a paz que Cristo tem, eles precisam de muita modéstia, de muito equilíbrio, enquanto resolvem até mesmo os seus conflitos. Sim, Paulo tem que tratar de um determinado conflito que existe
aqui na amada igreja de Filipos. E sabe, desentendimentos tiram a paz de muitas pessoas. Desentendimentos tiram a harmonia que leva a igreja a avançar. Ele não coloca aqui, de novo, nenhuma culpa em obra do maligno. Está claro que as duas pessoas a quem ele vai se referir são pessoas da fé, são pessoas da comunhão, mas que assim como aconteceu num determinado momento com o próprio Paulo e Barnabé, as pessoas pensam muito diferentes. As pessoas pensam de maneira muitas vezes contrária. E nós temos aqui, nesses 3 primeiros versículos, Paulo já nos dando uma orientação para tratar dos desentendimentos na igreja. Paulo meio que dá uma espécie de um método simples, básico e profundo, quando duas pessoas cristãs que desenvolveram a sua cidadania espiritual, a sua cidadania com um olhar a partir do reino de Deus, podem pensar diferentes. Isso pode trazer uma espécie de conflito, mas esse conflito precisa de uma solução, de um encaminhamento, de um tratamento, de uma direção. Pensar diferente não é o problema. O problema é quando pensar diferente leva a conflitos que não são tratados e muito menos orientados. Qual é a forma de Paulo tratar esse conflito que surge no meio da igreja de Filipos, entre duas irmãs queridas, a Evódia e a Sintique? O texto não diz, e os estudiosos não têm a menor base de imaginar qual é o problema, mas havia uma desarmonia. E agora Paulo chama a viver em harmonia. E é muito interessante que ele trata desse problema dentro da igreja. Ele diz assim: eu rogo a Evódia e Sintique que vivam em harmonia no Senhor. Ele está dizendo para as duas irmãs e para toda a liderança da igreja, em primeiro lugar, para a gente tratar desse desentendimento, nós temos que colocar Deus à frente dessa história. Deus é que precisa ser agradado. Não é a Evódia, não é a Sintique. Quem precisa ser agradado nessa história é Deus. Dele vem a harmonia e nós precisamos harmonizar, afinar, sintonizar os nossos corações, antes de tudo, para agradar ao Senhor, para deixar Deus ser a grande bandeira dessa nossa harmonia relacional. Deus ser a grande bandeira dessa nossa cidadania celestial. Depois ele diz que mais do que colocar Deus à frente, é necessário entender que as duas partes de conflito são pessoas especiais. Paulo valoriza as riquezas que cada uma dessas partes trouxeram. Paulo diz que tanto Evódia quanto Sintique são cooperadoras do Evangelho, são guerreiras, porque Paulo está dizendo, quando ele usa essa expressão, lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, é que elas duas não são inimigas em si. O inimigo é outro, elas lutaram do mesmo lado. Elas lutaram debaixo da mesma bandeira. Elas tiveram ombro a ombro contra um inimigo comum. Uma não é inimiga da outra, porque cada uma delas tinha a sua riqueza, a sua valorização, a sua cooperação muito especial e única. Nós não temos ideia de como essas irmãs se desentenderam, mas o texto bíblico diz que durante muito tempo elas se entenderam, elas foram parceiras. Então existe material neste relacionamento para a gente ir adiante. Paulo diz aqui no verso 3 que vai ser necessário receber o conselho até de outras pessoas, porque ele clama a ajuda de algum obreiro da igreja, que o texto não diz o nome, mas um leal companheiro de jugo que as ajude. É necessário que uma pessoa que não esteja diretamente ligado àquele conflito, alguém que tenha uma postura neutra, venha aqui agora e veja ao lado de cada uma, funcione como um conselheiro, funcione como alguém que possa contribuir. E é lindo porque Paulo diz, peço a você, leal companheiro, e também com Clemente e outros cooperadores. E ele termina dizendo, os seus nomes estão no livro da vida. Paulo é muito claro em dizer
que tanto Evódia quanto Síntique são mulheres que têm uma cidadania celeste. É a mesma cidadania celeste que ele acabou de falar no capítulo 3. E agora ele vai dizer que a igreja e elas precisam permanecer firmes e juntas no Senhor. E ele termina a sua solução, o seu direcionamento, dizendo: apesar de toda tristeza, apesar de todo desentendimento, façam do Senhor a contínua força motriz de suas vidas. Tem um conflito, precisa de gente nos dar discernimento e luz, mas alegrem-se no Senhor, e repito novamente, direi, alegrem-se. É como se Paulo estivesse dizendo, independente das circunstâncias, porque ele está preso, independente de como a vida está te tratando, independente dos desequilíbrios que esse mundo traz, independente dos desequilíbrios que atingem a nossa vida, seja por uma enfermidade, uma separação, um divórcio, um desemprego, independente de como a vida às vezes está te atropelando, independente que a igreja muitas vezes as pessoas também tenham conflitos, pensem diferente, não queiram andar com a gente como em outros tempos andou, não queiram ser amigos como em outros tempos foram amigos. Paulo vai dizer, ao deixarmos Deus ser a nossa força e a nossa cidadania celeste dirigir os nossos passos, nós encontraremos ainda muito mais forças para estarmos debaixo do direcionamento, do comando, do agraciamento, da harmonia que só Deus pode trazer. É interessante, irmãos, ele está falando de um conflito e do conflito ele fala: alegrem-se no Senhor, alegrem-se naquele que te traz harmonia, que te traz envolvimento. E a partir do verso de número 5, amados irmãos, Paulo começa a se despedir da igreja de Filipos, como um pai, como um amigo, como um irmão mais velho, começa a se despedir de gente que ele não vai ver mais, de gente que ele não vai poder andar junto. A Evódia e a Síntique ainda vão poder andar junto. Paulo está dizendo, eu não mais. Mas não é porque eu vou embora que eu não quero que vocês se direcionem de uma maneira consoladora e animada. Vamos ler juntos os versos de 5 a 9, onde ele diz: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos os homens. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, está vendo? Ele está indo para os finalmente. Ele está se despedindo. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e se houver algo de excelente, ou se houver algo digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor. Se lá no verso 4 ele diz, alegrem-se no Senhor, no verso 10 ele diz, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Amados irmãos, Paulo vai dar agora direções de consolação à igreja dos versos de 5 ao verso 9. Paulo vai deixar claro que aquela igreja, independente de alguns desentendimentos que poderia haver, como em qualquer boa família, aquela igreja tem que ministrar para fora dela. Essa igreja tem que expressar no seu cotidiano uma amabilidade, uma gentileza,
uma moderação, um equilíbrio, que deveria ser conhecido por todos os homens. Aquilo que eles tinham visto em Paulo, Paulo sabendo que está indo ao se encontrar com Deus, ele fala: igreja, agora chegou a hora de vocês botarem para fora tudo que Deus trabalhou na sua história de vida. Amados, quando nós pensamos que Paulo está dando direções consoladoras, nós precisamos pensar que ele está falando o quanto aquela igreja precisa revelar a sua amabilidade, a sua moderação, a sua equidade, a sua bondade. Todas essas palavras são sinônimas. Paulo não está dando direção, consolando a igreja, dizendo que a igreja, passando a mão na cabeça da igreja, como se ela fosse só boazinha diante do mundo mal, e essa igreja nunca vai ter que se esforçar. Não. Assim como eu coloquei aqui no slide, Paulo é essa pessoa que está examinando o coração da igreja, para a igreja, com consolo, com coragem, com firmeza, com moderação, com equilíbrio, ser uma igreja de cordeiros no meio de um mundo de lobos. E por que essa igreja tem que agir dessa maneira? No próprio verso 5 ele responde: seja a amabilidade de vocês conhecidas, porque perto está o Senhor. Ou seja, Deus está próximo de vocês, e é com Deus que nós vamos tratar as situações amargas e difíceis das nossas vidas. Independente dos nossos contextos, independente de alguém não entender a nossa cabeça, independente de um irmão, uma irmã querida, desentender do que pensa em relação a gente ainda vai estar perto de Deus, a gente ainda vai prestar conta da nossa vida a Deus. Paulo sabe que ele está próximo de se encontrar com o Senhor. E agora ele diz: igreja, mas vocês também estão próximos daquele a quem vocês vão prestar contas. Não é porque alguém te tacou uma pedra que você tem que revidar a pedra. Revide em misericórdia, revide em compaixão, revide em bondade, revide em doçura. Se alguém te pagar com mal, pague você com bem. Por quê? Porque você está perto de Deus, não apenas perto das pessoas. É a Ele que você vai tratar da sua alma, do seu coração, para a vida eterna. Talvez no momento de hoje, a única coisa que você vai ouvir de Deus é que a graça dEle te basta. E isso já vai ser o suficiente para você reavaliar o seu coração, a sua amabilidade, a sua moderação, a sua bondade, o seu equilíbrio. Que a graça do Senhor te basta é o mínimo que você vai ter que fazer para refletir no seu contexto de adversidade e das situações que você não pode mudar. Vamos voltar lá no nosso quadro do slide 2? Lembra quando a gente observa Paulo dizendo: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, até aquelas circunstâncias imutáveis, ou seja, que eu não posso mudar. O mundo não vai mudar, mas eu vou ser sempre amável, e eu vou aprender, e eu vou mudar para melhor na presença desse Deus que está tão próximo de mim. Eu não posso mudar o meu vizinho que ouve som alto, eu não posso mudar o meu vizinho de apartamento que não respeita o meu descanso e fica andando de sapato, de botina à tarde da noite, ou não aquieta o cachorrinho dele. Eu não posso mudar a circunstância, mas eu tenho algo para aprender na circunstância e aprender com esse Deus que está perto de mim e quer me tornar alguém maduro e equilibrado no mundo mau e no mundo injusto. Paulo diz isso porque ele está tirando do coração daqueles irmãos todo e qualquer ladrão da alegria, da disposição, da coragem, da submissão, da entrega, dos frutos do Espírito no contentamento em Cristo Jesus. Por isso, muitos estudiosos vão dizer que os versos de 4 a 6 de Filipenses capítulo 4 é, na verdade, a cura de Deus para a ansiedade humana. E aqui, meus queridos, hoje à noite eu quero, de uma maneira muito simples, muito direta, mostrar o quanto Paulo está substituindo o negativo pelo positivo.
o quanto Paulo está corrigindo a perspectiva de vida de um cristão, ao olhar para o seu mundo, um mundo que Deus amou e deu Jesus por esse mundo, e mesmo que esse mundo seja tão instável, inseguro, incoerente, nós, como filhos e filhas desse Deus Altíssimo, podemos viver sem ansiedade, porque Deus acaba sendo a nossa base de restauração e de cura nesse mundo. Os versos de 4 a 6, então Paulo diz, verso 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Paulo está exortando a igreja de Filipos a elevar o seu pensamento. O mundo está num pensamento baixo, mas essa igreja precisa se concentrar em coisas excelentes, ao invés de se concentrar naquilo que causa mais ansiedade, a realinhar o foco da sua existência e dos seus pensamentos naquilo que honra a Deus. Aí alguém pode até me perguntar, mas Oswaldinho, nós poderíamos viver, ou é possível imaginar, viver nesse mundo uma vida sem preocupações? Eu digo, sim, meus irmãos. É possível, Deus deu-nos tal capacidade, mas o grande problema que eu vejo é que na nossa sociedade pós-moderna, ser uma pessoa ansiosa, ou olhar para a vida com preocupação, se tornou, na verdade, um vício emocional, psicológico, e por que não dizer psicossomático, porque isso estoura no físico, igual qualquer outro vício. Igual muitas pessoas sofrem com o vício da glutonaria, do álcool, é quase que uma dependência química. A pessoa vive dependente de uma ansiedade, causa uma dependência, andar preocupado. Quando Paulo, então, escreve à igreja de Filipos, mesmo sabendo dos problemas de Evódia e Síntique, mesmo, como disse no capítulo 3, sabendo dos inimigos da cruz de Cristo, Paulo vai dizer para os irmãos aquilo que Jesus já havia ensinado. Não andem ansiosos, não faça da ansiedade, da preocupação, do excesso de dúvidas, uma forma maligna, doentia, viciada de viver. E aqui, meus irmãos, eu quero colocar para vocês em 3 rápidos pensamentos, todo um resumo do que nós poderíamos encontrar, até mesmo na psicologia moderna, a respeito de como curarmos a nossa mentalidade viciada em ansiedade e em preocupação. Paulo deixa muito claro que nós precisamos alimentar a nossa mente com pensamentos positivos. Ainda aqui no verso de número, final do verso 8, depois de dar uma lista de qualidade, Paulo vai dizer, pensem nessas coisas. Pensem na alegria, na harmonia, na bondade, na direção, na proximidade, no consolo, na coragem, na exortação que Deus tem para vocês, crentes. Aqui nós estamos falando de cura para a ansiedade, especificamente de crente, ok, queridos? Se um crente precisa vencer a ansiedade, não há como não mexer no seu cognitivo. E o que é mexer no cognitivo? É aprender a perder pensamentos de morte, de destruição. Não quer dizer que você só vai esperar coisas boas, mas você sabe que coisas negativas virão. Mas a sua mente, o seu pensamento, tem que estar robusto e fortalecido de pensamentos positivos. Porque o pior que pode existir na raça humana é a morte. E a morte na vida de um crente foi vencida por Jesus na cruz. Então, todos os outros inimigos, até chegar à morte, estão abaixo do poder da ressurreição que há em Cristo Jesus. O segundo ponto de cura para a ansiedade é concentrar a atenção em modelos encorajadores.
De uma maneira muito simples, Paulo exortou os irmãos a seguirem o seu próprio exemplo. Lá no verso 9 ele vai dizer, ponham em prática. Por que ponham em prática? Porque nós sabemos, irmãos, das histórias de outros homens e mulheres de Deus, que escorregaram na fé, que pisaram na bola com Deus, que trouxeram um escândalo, que quebraram a cara por causa da sua desobediência e do seu pecado. Mas agora é hora da gente se concentrar, não nos exemplos de desânimo, não nos exemplos de medo, não nos exemplos de desobediência, de covardia. Nós somos chamados agora a olhar os exemplos que inspiram, que encorajam, que apesar do medo, da luta, da vergonha, do sacrifício, das perdas, dos prejuízos, nos encorajam. Exemplos de quem fez o que Deus queria. Paulo diz, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Porque eu estou dizendo para vocês, vale a pena andar com esse Deus. Sabemos que além de Paulo, existem outras pessoas na história da fé que oferecem esse nível de encorajamento, de inspiração, para que nós possamos continuar firmes, como ele pediu lá no verso 1, quando a gente não sente o vento bater no nosso coração, quando a gente se sente desanimado, sem vontade. Olha que isso já se passou na história de Pedro que fugiu, na história de Jó que chegou a blasfemar, na história de João que foi o último dos seus. Ou seja, Deus não abandonou. Então, por que eu vou olhar para quem me desanima? Eu preciso tirar boas lições de quem me anima. E aí, quando eu aprender, nesse antídoto para a ansiedade, a conhecer a Deus, todo no meu íntimo, tudo aquilo que está dentro de mim, porque ele vai dizer, de uma maneira clara, aqui no verso 6, levem a Deus, sem ansiedade, tudo, pela oração, pela súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Coloca para fora diante de Deus, coloca para fora tudo aquilo que poderia estar te perturbando, te angustiando, te fazendo se sentir pequeno, te fazendo se sentir esquecido, te fazendo se sentir menor ou sem valor algum. E quando você coloca tudo isso em súplica, em pedido, em choro, em clamor, sem se esquecer, e aqui Paulo diz, com ação de graças, no verso 6, com ação de graças, sem se esquecer também as coisas que Deus já colocou na sua caminhada. Mas se você acha que isso tudo não é suficiente, o verso 6 termina dizendo, apresente seu pedido a Deus. Senhor, eu queria tanto, eu gostaria tanto. E aí, depois de você colocar pensamentos novos, a partir de modelos encorajadores, com certeza você precisa encontrar o Deus de paz em todas as circunstâncias. Tempos de ansiedades oferecem excelentes oportunidades para conhecermos o atributo de Deus, conhecermos esse Deus que se inclina para nós, e em momentos como esse, nós também nos inclinamos para Ele, e vemos o quanto Ele é fiel nas nossas necessidades. Nós podemos, nesses momentos, conhecer o atributo maior de Deus, chamado paz. E entre a oração e a paz de Deus, aprendermos a meditar na misericórdia, na bondade, na fidelidade, na graça, que é maior do que a vida. Por isso eu acho lindo Paulo dizer, finalmente, verso 8, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se houver algo de excelente, se houver algo digno, se houver algo que possui louvor, pensem nisso. A ansiedade começa, e aí eu botei esse símbolo, nesse nó entre a cabeça e o coração.
Porque às vezes os seus pensamentos diante de Deus estão corretos, mas o seu coração está em luta, o seu sentimento está em luta, seu pensamento e o seu coração dão um nó, eles não estão. Assim como Evódia e Sintique não estavam em harmonia, o seu coração e a sua cabeça está desintonizado. E a oração e a meditação, Paulo está escrevendo, porque Paulo tem a cultura do Oriente. No Oriente se medita. O que é meditar, Oswaldinho? É lavar as ideias. Os velhos hippies diziam, é ter a cuca fresca. Por quê? Porque você pega aquilo que não te serve e joga fora da sua mente. Os não cristãos, eles meditam na intenção de ter pensamentos novos. Os cristãos meditam, e lembra que Deus falou isso para Josué, medite nessa palavra dia e noite. Ou seja, eu vou para a palavra de Deus e eu vou meditar sobre o quê? Sobre o que se deve meditar. Deve-se meditar a respeito da verdade de Deus revelada. Deve-se meditar sobre aquilo que é nobre, sobre aquilo que é correto, sobre aquilo que é puro, sobre aquilo que me leva a amar mais a Deus e as pessoas, sobre aquilo que traz um bom testemunho, sobre aquilo que traz virtude, sobre aquilo que traz louvor. É ter, como eu coloco aqui para vocês, a mente certa no Deus certo e a paz deste Deus, rico em misericórdia, vem a nosso favor. O verso 7, Paulo ainda diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, a paz de um Deus que protege os meus sentimentos, as minhas ideias, as minhas inexperiências, a paz desse Deus que lá em Isaías, profetizada a respeito de Jesus, Isaías capítulo 9, verso 6, diz que era o príncipe da paz. Às vezes a minha cabeça não está em ordem, mas Deus tem paz suficiente para aquietar o mar revolto da minha mente e trazer uma paz que eu não entendo. Por isso que é paz que excede todo entendimento. É uma paz que protege os pensamentos que ainda são inexperientes. Eu estou aprendendo a envelhecer diante de Deus. Eu estou aprendendo a amadurecer diante de Deus. Os que são mais jovens estão aprendendo a ser mais velhos. Os que são solteiros estão aprendendo a ser solteiros. Os que se casaram recentemente estão aprendendo a ser casados. Estão aprendendo a cuidar do outro. Os que são pai recentemente estão aprendendo a ser pai. Os que são pais de adolescentes estão aprendendo a ser pais. E aí, no meio dessa aprendizagem, os nossos pensamentos dão um choque. E a paz de Deus protege os nossos pensamentos e a paz de Deus protege o nosso coração. E até que essa paz domine sobre nós, nós precisamos aprender a meditar, a descansar a nossa vida, a descansar na verdade revelada, a descansar na pureza que devemos viver, a descansar no amor que precisamos amar até mesmo os nossos inimigos. Gosto muito de uma frase, desde que tem me inspirado a estudar Filipenses, Charles Swindoll. O velho pastor dizia que isso é o que precisamos proteger, os nossos corações e mentes. Não precisamos de nossas casas tão protegidas quanto precisamos que os nossos corações e mentes sejam protegidos. É o meu coração que me coloca no meu dia a dia. É a minha mente que me leva a aprender. E a minha paixão flui dessa união de mente e coração. E é a paz de Deus, é a sua paz que envolve isso e me liberta da agitação e do horror da preocupação. Vencer a ansiedade libera em nós essa alegria de que Deus está no comando de todas as coisas. Vencer a ansiedade, ter os pensamentos renovados, gera em nós, de novo, aquele quadro do slide 2, gera em nós agora o nosso contentamento em Cristo Jesus.
Se estamos com Jesus, Ele protege a nossa mente, Ele protege o nosso pensamento, Ele protege o nosso coração da nossa experiência, da nossa imaturidade, da nossa ansiedade. E agora, protegidos, podemos caminhar em paz com Deus e com os homens, mesmo os homens que não nos tratam com paz, enquanto vamos meditando nas verdades, nas riquezas, nas clarezas dos céus. E quando nós vamos andando e caminhando em paz, sem ansiedade, em busca da alegria, a gente, por causa dessa paz que o Espírito Santo gera, vamos crescendo. Sim, Paulo começa a terminar a carta dizendo que gente em paz cresce. Cresce emocionalmente, cresce espiritualmente, cresce na busca da vontade de Deus, cresce na obediência a Deus, cresce como homem, como mulher, como jovem, como idoso de Deus, cresce como cidadão dos céus que anda por esta terra. Porque sem ansiedade, em paz, a gente começa a fazer de Jesus o nosso grande contentamento, a nossa grande fonte de força. Vamos ler nos versos de 10 em diante. Paulo diz: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrar esse amor. Não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado de algo, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aí ele diz o glorioso verso 13: tudo posso naquele que me fortalece. E apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e a receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Aleluia. Ô, gente querida, que texto bonito. Se o capítulo 4 começa Paulo cuidando de duas irmãs que não estão em harmonia, esse capítulo caminha para o final, mostrando a harmonia na visão de servir e de cuidar uns aos outros. Paulo está dizendo literalmente: igreja, enquanto vocês crescem no Senhor, se alegrem no Senhor. Não se esqueça de se alegrar pela vida, pelo cuidado, pela maturidade que Deus está gerando, enquanto vocês crescem espiritualmente. Porque, queridos, uma marca do desejo de crescer espiritualmente é estar disposto a interromper o ritmo agitado de vida e se aquietar no Senhor para buscar ao Senhor. Mas depois que a gente busca ao Senhor, que a gente tem a paz do Senhor, só nos resta obedecer ao Senhor. Paulo está dizendo de uma igreja que obedeceu, porque ele foi um homem que ensinou aquela igreja a obedecer. Nós temos uma igreja que cresce em maturidade e uma liderança espiritual madura. É importante essas duas coisas. Uma liderança espiritualmente madura para levar uma igreja à maturidade e uma igreja que se alegra em Deus, que aprende a não ser ansiosa para entender o desafio de um líder espiritual maduro.
São os dois lados da mesma qualidade de maturidade espiritual. Paulo está concluindo a carta e enfatizando que essa igreja deve seguir o seu exemplo, ao mesmo tempo que o apóstolo mostra que essa igreja já cresceu espiritualmente muito e por isso deve permanecer firme no Senhor, como ele disse lá no começo do verso 1. Vamos ver algumas características da maturidade espiritual de Paulo. Pois bem, verso de número 10, ele está reconhecendo e confirmando que aquela igreja tinha um interesse no ministério, no Senhor e nele mesmo. Olha que lindo, Paulo reconheceu seus limites. Ele reconheceu a capacidade que os irmãos tinham de abençoá-lo e de serem mútuos no seu ministério. Ele afirma a comunhão e a interdependência que ele tem da igreja e que a igreja tem dele. E amados, esse é um traço básico da maturidade. Respeitar os seus limites e reconhecer os limites de outros. Paulo reconhece e afirma que aquela igreja é uma igreja madura, que está andando junto à visão que Deus deu a ele como pastor. Aqui também nos versos 10 e 11, ele mostra o quanto ele está contente com aquela igreja. Ele diz, eu não estou dizendo bem de vocês porque eu precise de alguma coisa. Pelo contrário, eu aprendi a ser um homem contente diante do meu Deus. E essa é uma marca de maturidade, hein? Gente infantil reclama de tudo. Gente ansiosa e infantil não sabe estar contente em situação nenhuma. Paulo está dizendo que o contentamento, apesar dos contextos difíceis, é pela vida dos seus irmãos, é gratidão diante de Deus, é gratidão hoje em dia, meus queridos, mais do que nunca, por estarmos vivos. Paulo não está cobrando nada daquela igreja, mas ele está olhando para o seu momento, e ele está valorizando quanto aquela igreja o ajudou a chegar ali, mesmo que aprisionados. Amados irmãos, eu gosto de dizer que as circunstâncias não fazem o adorador. O adorador de Deus está acima das circunstâncias. Porque ele adora quando as coisas estão boas, ele adora quando ele está desempregado, ele adora no hospital, e eu já estive hospitalizado em algumas situações, que o que me sobrou foi adorar a Deus. Ele adora quando tem recursos no bolso e ele adora quando não tem, porque o que está em jogo na adoração é quanto eu aprendo a me render diante de Deus. Paulo diz no verso 11, eu estou contente, não é porque eu tenho muito ou porque eu passo necessidade, não, é porque eu aprendi a me render, eu me adaptei, porque eu aprendi a olhar para o quanto Deus é bom, independente da minha atitude. É a minha atitude que precisa ser mais madura, mais grata, mais misericordiosa, mais madura. E por isso que nós vemos um líder que agradece a Deus pela sua comunidade. Nós vemos um homem flexível. E quando eu estou dizendo flexível aqui, não é uma pessoa sem opinião. Não é uma pessoa que de manhã diz uma coisa, à noite, à tarde outra e à noite outra. Não. Eu estou dizendo de uma pessoa que sabe ter jogo de cintura com a mesma opinião, com o mesmo princípio, com a mesma ética, mas ele tem que ter um jogo de cintura para lidar com a situação. Houve um render-se ao propósito de Deus quando estava em liberdade, e há um render-se ao propósito de Deus quando está aprisionado. Houve uma submissão diante de Deus quando era dono do seu tempo e da sua energia, e houve uma submissão a algo maior de Deus quando não era nem dono da sua liberdade física. Houve gratidão sempre por estar dentro da vontade de Deus, quando essa vontade de Deus te leva a um trabalho gostoso e fácil, mas estava dentro da vontade de Deus quando houve um trabalho difícil de ser feito, com pessoas difíceis ao redor e com os inimigos da cruz de Cristo fungando no cangote. Paulo sabe olhar para cada situação, e aqui eu consigo pregar em público. Aqui, por ter sido aprisionado,
e por estar sido apedrejado, eu vou pregar só dentro da casa dos irmãos. Mas em todas as situações, eu vou estar dentro da vontade do meu Deus. Isso é símbolo de maturidade. Não é um menino infantil imaturo que, se Deus não fizer do meu jeito, eu não brinco mais, eu não jogo mais, eu não sirvo mais. Não. Tem dia que você prega para uma audiência lotada e tem dia que você prega para as cadeiras vazias. É essa flexibilidade de manter a submissão e a maturidade diante de Deus. E no meio de tudo isso, manter a confiança em Deus. Lá no capítulo 1, verso 21, Paulo já tinha dito, para mim o viver é Cristo. E agora ele diz, não apenas eu vivo em Cristo, como Cristo é a base e a prioridade da minha direção de vida. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso viver preso, eu posso viver espancado, eu posso viver caluniado, eu posso viver quando eu sou prejudicado pelas pessoas, quando nem mesmo meus irmãos entendem o meu pensamento e as minhas ideias, e eu não vou ficar ansioso, preocupado, deixar de comer, deixar de louvar, deixar de sorrir, deixar de agradecer. Não! Mesmo num contexto contrastante e ansioso, Jesus continua sendo a minha base. Para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Por quê? Porque é Ele que me fortalece. E eu posso viver bem nessa prisão, bem nessa cadeia, bem caluniado, bem com pouco recurso, bem com muito recurso. Eu posso viver bem em qualquer situação, porque eu tudo posso, não em mim mesmo, não confiando em mim, não confiando na minha emoção, não confiando nos meus projetos, mas confiando naquele que tudo pode. Como Ele tudo pode, se eu estiver nele, tudo posso naquele que me fortalece. Agora, gente imatura, líderes imaturos, não conseguem confiar quando o cenário muda. Desiste de tudo, abandona tudo, vira as costas. Por quê? Porque a sua base era o seu projeto, era a sua estratégia, era o seu nome, era o seu tempo, era a sua energia. Mudou o cenário, acabou você. E aí acabou sua força, acabou a sua paz, acabou a sua alegria. Será que Deus não está nos dizendo, no meio dessa pandemia, que nós temos sido talvez gente tão imatura, e a imaturidade gera desconfiança, a imaturidade gera autossuficiência, e a autossuficiência falha. Paulo, mesmo aprisionado, mesmo com seus dias para a morte contado, ele diz, eu ainda tudo posso, eu posso ir até para a guilhotina, eu posso ir até para o machado que vai cortar minha cabeça, porque eu tudo posso em Cristo que me fortalece. Em mim mesmo eu sou um homem moribundo, estou há dias de morrer, mas aquele que começou a boa obra em vocês, meus irmãos, mesmo sem eu aqui, vai completar a boa obra e vai proteger a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Isso é tremendo, porque Paulo é esse homem confiante, flexível, contente, e olha para uma igreja que ele vê também toda a capacidade de maturidade daquela igreja. Ele vai dizer que aquela igreja se envolveu com ele lá no verso 14. Apesar de Cristo ser a sua fortaleza, eles participaram da sua tribulação, da sua luta, da sua angústia, da sua calúnia, da sua perseguição. Então Paulo, nos versos 14 a 19, vai falar da compaixão, dessa capacidade maravilhosa de se pôr na pele do outro, como essa igreja fez. Paulo, ao mencionar o cuidado e a preocupação dos irmãos de Filipos por ele revela, e ele escreveu toda essa carta para agradecer, e a maior gratidão que ele tem é porque essa igreja é uma igreja madura. No verso 15 ele vai dizer, como vocês sabem, filipenses, desde os primeiros dias, vocês como igreja participaram comigo dessa coisa maravilhosa que é dar
que é compartilhar, que é abrir a cabeça, que é ter visão do outro, que é aprender o que Deus tem para as nossas vidas, que é se submeter ao chamado de Deus. Paulo diz que essa igreja foi uma igreja parceira do seu ministério o tempo todo, desde que ela nasceu. Ela se envolveu, ela teve compaixão. E agora Paulo está lá, velhinho, aprisionado, esquecido por alguns. Mas eles têm compaixão e estão ali nas prisões com ele. Oh, meus irmãos, que maturidade é essa? Essa igreja que anda junto no momento da festa, mas no momento do velório, no momento do divórcio, no momento da perda, no momento do desemprego, no momento que é necessário dar, não recursos, dar de si, dar do coração, dar da paixão, dar da atenção, dar da misericórdia, ter visão do sofrimento alheio e se envolver nesse sofrimento. Ah, essa igreja é madura por causa disso. Não de apenas dar o que ela tem dentro de si, mas ela dá o que ela tem nos bolsos. Nos versos de 15 a 17, mais uma vez, Paulo está agradecendo a generosidade material daquela igreja, a generosidade financeira. Olha para mim, queridos, essa igreja, ela é madura e ela mostra maturidade porque ela tem desprendimento. Paulo diz que eles já tentaram ofertar na vida dele, não apenas uma, duas vezes, quando ele teve necessidade e agora. É como se essa igreja estivesse dizendo, irmão Paulo, nosso missionário, nosso irmão, o fato do que você precisar é o que nós vamos investir em você. O fato daquela igreja ser materialmente generosa indica que a igreja está consciente da realidade espiritual que está muito acima do material. Porque Paulo diz assim no verso 17, eu não preciso de vocês, mas eu quero que o que eu quero de vocês é o que pode ser creditado na conta celestial de vocês. Vocês estão juntando tesouros onde vale a pena juntar. E aqui, meus queridos, nós precisamos lembrar, quando nós estivermos estudando os 5 grandes declarações do reino, em Mateus, Jesus vai confrontar homens e mulheres que não vestiram quem estava nu, não deram alimento a quem estava com fome, não deram água a quem estava com sede. E é interessante que Jesus está falando de coisas materiais. A gente brinca enquanto pastor que às vezes o cara converte o pensamento, converte o coração, mas a última coisa que converte é o bolso. Colocar a mão no bolso para alguns imaturos é a coisa mais delicada. Colocar a mão no bolso para alguns infantis é a coisa que mostra que eles ainda não aprenderam as grandes verdades espirituais, não cresceram na fé, estão crianças na fé, por isso andam tão preocupados, tão ansiosos, não aprenderam a deixar Jesus ser a grande força que os fortalece em tudo, no físico, no emocional, mas por que também não dizer no material, já que Ele é o bom pastor e que não nos deixa faltar nada. Talvez para alguns infantis que querem luxo, o evangelho não é para o luxo, mas o evangelho vai suprir você do que você necessita, do que é básico. O que é supérfluo, aquilo que é a mais, aí não. Aí eu chamo isso de teologia da prosperidade. O meu Deus supre todos os seus filhos do que os seus filhos precisam, mas aquilo que é cobiça dos homens, não venha você querer que o evangelho sacie o seu egoísmo, que o evangelho sacie os seus caprichos, que o Deus seja refém de algumas distorções bíblicas que muitos pregam aí, que não é Bíblia, não é evangelho, é uma teologia esquisita de prosperidade, onde Deus seria sua fada madrinha e não o Senhor da sua vida. Paulo está dizendo de uma igreja que aprendeu a depender de Deus para investir na vida daqueles e no reino de Deus para aqueles que precisam receber o evangelho. Tanto que esses irmãos levam as suas vidas a um sacrifício de vida. Eles têm um compromisso, assim como o cordeiro era uma peça da oferta sacrificial,
aqueles irmãos fizeram das suas vidas uma oferta diante de Deus e mantém o compromisso. No verso 18, Paulo fala: a sua oferta é como um aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Oferta, aroma, sacrifício revelam o quanto a entrega daquela igreja madura era no meio de dificuldades também. Não é que a igreja de Filipos estava andando em berço esplêndido no mar de rosas, não. Haviam dificuldades reais, mas eles estavam se dedicando em seus contextos difíceis e sendo apenas Deus o único digno de tal dedicação, de tal oferta, de tal envolvimento. Quando isso chega para Paulo, Paulo está dizendo: eis aqui um verdadeiro culto a Deus, porque o compromisso de vocês é acima das suas lutas, dos seus medos, das suas ansiedades, das suas preocupações. Paulo está dizendo: vocês são aceitáveis diante de Deus, porque vocês se comprometeram radicalmente com Deus. É como aquele cordeiro que foi dado para Abraão, porque Deus supriu o cordeiro para Abraão, quando Abraão tinha que oferecer o Isaac. Vocês estão suprindo a vida de outros, vocês estão andando como Abraão por fé, porque vocês querem ofertar as suas vidas, as suas vocações, os seus sonhos, os seus projetos, as suas transpirações, o seu tempo, a sua energia, a sua excelência no altar de Deus. E só gente madura, só gente que cresceu na paz, da misericórdia de Deus, é que consegue ofertar neste nível de oferta, de dedicação, de crescimento. Ao terminarmos o livro de Filipenses, queridos, nós temos que ter uma visão de crescimento muito importante. Eu quero convidar você hoje a olhar para 3 áreas, 3 posições onde você deve olhar. A primeira é que você deve olhar em sua vida, procurar dentro de você, crescer num relacionamento com Deus. Se você está apegado a qualquer coisa dentro de você, que se não for o Senhor Jesus, a minha recomendação é solte. Olhe para dentro de você. E se você está pegando e é apegado a algo que não for Jesus Cristo, solta isso. Pastor, mas é minha família, solta. Pastor, mas é meu emprego, solta. Ah, mas são meus filhos, solta. Apegue-se apenas a Jesus. Se existe algo dentro do seu coração que está atrapalhando o seu crescimento espiritual, pode ser seu filho, pode ser sua esposa, pode ser sua família. Se você não amar mais a Jesus do que qualquer uma dessas situações, você não vai conseguir amar essas pessoas. Por isso que Paulo diz: para mim o viver é Cristo. Porque é lógico que você vai ficar ansioso pela sua esposa, ansioso pelos seus filhos, inseguro pelos seus amados. Se você aprender a soltar deles e se apegar a Deus, você vai aprender a cuidar melhor deles, porque você vai ver que você está recebendo uma força, uma graça, uma sabedoria diferente, que você fará muito menos força. E você vai perceber quem está fortalecendo as suas capacidades, o seu trabalho, a sua visão. Qualquer outra coisa vai te prender. E vai prender a sua mente à ansiedade e às inseguranças. Então eu convido você a deixar tudo que está dentro de você nas mãos daquele que pode te fortalecer. Mas depois de você olhar para dentro, é necessário que você olhe ao seu redor. Que você olhe 360 graus para tudo quanto está provocando a sua vida, provocando o seu coração, provocando a sua visão. E você responda a isso. Não presuma que ao dar uma volta de 360 graus, vendo necessidades, vendo aflições, vendo outras ansiedades, que alguém vai responder. Quem vai responder é você. Não espere que outros cumpram
as necessidades apresentadas. Tome você a iniciativa, ande você por fé e haja você na misericórdia e na força que Deus deu. Os filipenses viram a necessidade de Paulo e antes de qualquer igreja responderam generosamente. Se você tem se apegado exclusivamente a Jesus, então abrace o que Deus colocou para você abraçar. Responda generosamente às necessidades e lutas que estão ao redor da sua vida. Abrace o que Jesus estaria abraçando. Ele é o seu recurso, Ele é fonte, é nele que você pode abraçar os necessitados, os que estão nus, os que estão cegos, os que estão precisando de uma palavra de apoio, de consolo, de direção. Você viu necessidades? Responda, haja, intervenha. Nunca foi a sua força. Se você já tem um ministério, se você já tem respondido, se lembre, foi a força daquele que te fortalece para que você haja. E pastor, tem aumentado as necessidades, tem aumentado as pessoas precisando de oração, tem aumentado as pessoas precisando de uma palavra, tem aumentado as pessoas precisando de uma visita, de um discipulado. Haja, não na sua força, responda na força do teu Senhor. E por último, não olhe só para dentro, não olhe só ao seu redor, mas olhe para cima, e ao olhar para cima, agradeça. Se você quer continuar crescendo, é necessário olhar para cima e agradecer. No meio das suas correrias, reserve um tempo para olhar e examinar tudo que Deus tem feito por você. Considere as riquezas que Deus proveu para a sua vida em Cristo Jesus. Reflita se você tem sido fiel em dar ao Senhor em resposta tudo que Ele já deu para você e por você em Cristo Jesus. Tenha coragem de olhar para o céu, para a bondade, para o sol, para a lua que Deus coloca sobre a sua cabeça. E pense se você tem respondido de acordo com toda a direção, com toda a força, com toda a provisão que Deus colocou sobre a sua vida. Olhe para o exemplo de Paulo escrevendo essa igreja e me responda, o que você aprendeu com esse exemplo de maturidade que falta aplicar no seu coração, para o seu coração andar em paz, em leveza, em gratidão e chamando as pessoas a um novo sorriso e a alegria do Senhor que nos renova. Paulo termina a carta de uma maneira muito linda, porque nos versos de 19 a 20 ele diz: irmãos, a nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações, e todos os santos enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. É lindo vermos que Paulo encerra sua carta aos irmãos maduros da igreja de Filipos com um único foco, o foco na glória de Deus. Glória significa resplendor e esplendor. Algo que resplandece porque tem em si muito brilho. E Paulo está dizendo que glória também é sinônimo de crédito, de referência, de lugar de importância. É como se Paulo estivesse dizendo, irmãos, o que nós temos que consolar, encorajar, servir, trabalhar, é para que a glória do plano de Deus em Cristo se estabeleça, se marque e renove a vida de homens. Paulo pretendia reconhecer todo o crédito e trabalho de Deus que Paulo teve ele mesmo sobre a vida dos filipenses, mas na história dele, na história de amizade com eles e no que ainda viria de celeste. Paulo está dando toda a glória a Deus no que se refere à ênfase da maior virtude cristã que essa carta nos ensina a desenvolver, que é a humildade que ele falou no capítulo 10.
2. Ou seja, sejamos humildes. E tudo que Deus fez na nossa história de vida, agora é para a glória do plano de Deus sobre nós. Sejamos humildes, porque se há algum recurso em nossas mãos, alguma beleza no nosso corpo, alguma coisa que nos alimenta o bolso e o coração, a glória é de Deus, porque todos os nossos recursos vieram de Deus. Sejamos humildes em reconhecer que a força, a paz, a amizade, o que nos equilibra, o que nos tira ansiedade, o que nos renova e o que nos faz sorrir de novo, é porque a boa mão do Senhor sempre esteve envolvida na nossa história. Apesar das circunstâncias, foi a boa mão do Senhor que traçou esses planos. Paulo está dizendo, irmãos, vivam em paz, vivam em harmonia, Evódia, Síntique e todos os santos, vivam sob a bandeira da graça, do perdão, do cuidado mútuo, porque vocês vieram de Deus e vão voltar para Deus, independente das suas origens. Ele fala todos os santos, porque ele não está vendo barreiras. Pelo contrário, ele diz, especialmente os do palácio de César. César era o grande inimigo do povo de Deus. O imperador romano era um dos grandes inimigos da causa e da cruz de Cristo. Mas tinha gente que vivia no palácio e que, independente de ser gente livre ou escrava, era gente que convivia agora no espírito com aquela igreja. Mesmo vivendo na casa dos inimigos da cruz, tinham recebido o contentamento e a vida que os irmãos em Cristo Jesus podem viver. Paulo está dizendo, façam de suas vidas um sorriso da glória de Deus, mesmo em meio a lutas, adversidades, dores, incompreensões, poderes, potestades. Façam um motivo gigante de sacrifício, de louvor, invistam para a glória de Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus, por meio do poder do Espírito Santo. Podemos sorrir novamente, porque é Ele que é a nossa fonte de ânimo, de coragem, de equilíbrio, de esperança. Que a bênção do Senhor renove os seus projetos mais íntimos, mas renove a sua mente e o seu coração, para que em moderação, bondade e equilíbrio, você seja o sorriso do Senhor, no meio de gente que precisa de direção e de consolo, somente em Cristo Jesus. Quero pedir que Deus renove as suas forças nesses dias, que o sorriso venha de dentro para fora, porque você avaliou o seu coração, a sua visão, porque você está abraçado e agarrado em Cristo Jesus, pronto para agradecer e ser resposta de Deus, para a glória de Deus o Pai. Amado Deus e Pai, te agradeço pela vida dos teus filhos, derrama sobre eles toda a bênção que o Senhor reservou para esta hora. Obrigado por essas 4 semanas que pudemos abrir a tua palavra e dela receber a coragem, o ânimo, a força, que a alegria do Senhor renove homens e mulheres, onde esta mensagem chegar, porque ela não é minha, ela é tua. Ela não é de Paulo, ela é tua. Ela não é uma mensagem da sociedade, ela é a mensagem que o teu Espírito reservou, para que a tua igreja tenha sempre uma gratidão no coração, um sorriso nos lábios e uma visão das coisas eternas. Sustenta e fortalece o teu povo, hoje e sempre, para a glória e louvor somente do teu nome. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e as doces consolações e encorajamentos do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus. E onde essa palavra chegar, ela realmente dê toda a glória que o Senhor merece, através de um povo submisso e rendido em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Queridos, beijo no seu coração. Estude, estude e estude a palavra do Senhor,
Quarta-feira que vem nós estaremos aqui numa nova série sobre o Sermão do Monte. Próximo domingo, domingo de ceia, às 9 e às 18 horas. Deus abençoe. Obrigado pelo seu carinho e paciência. Fica na paz do Senhor.